Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Dani Costa, sou psicóloga, tenho 38 anos e hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho como que é o meu histórico com o autor K. Em setembro de 2021, eu estava atravessando uma fase na minha vida onde eu estava passando por muitas crises, né, de ansiedade e estava com muita dificuldade. Mas antes disso, no ano de 2019, eu tinha feito uma cirurgia bariátrica e eu tinha ficado com uma das consequências, que era a ponta dos pés e das mãos muito geladas. E em setembro de 2021, o Ricardo ele me apresentou a meia e ele me ensinou que a meia poderia me ajudar na ativação da circulação sanguínea. E eu fiz o teste e eu usei a meia por uns 10 dias. Após esses 10 dias, eu comecei a perceber algumas mudanças no meu corpo, que aquele efeito com as extremidades dos pés gelados já não tinha mais. Eu passei também a mudar também um pouco da minha vestimenta, porque eu já não sentia mais tanto frio como eu sentia antes, né? Porque eu tive uma perda ponderal aí de 42 quilos nesse processo, entre outros aí familiaridades. Com isso também veio algumas crises de ansiedade, tinha algumas dificuldades para dormir, tinha muita interrupção de sono, e com isso eu fui agregando ao meu tratamento o uso da pulseira. A primeira pulseira que eu usei, eu observei que eu tive uma mudança melhor no meu sono e também na parte intestinal. Eu percebi que eu comecei a desenvolver mais foco, mais atenção, mais concentração durante as minhas atividades. Percebi que eu passei a levar os meus dias num ritmo um pouco diferente. Nada assim no meu contexto mudou. Porém, após eu usar a pastilha, eu percebi que eu comecei a me alimentar, a buscar formas, né, de mudar minha rotina. Então, eu atribuo isso um pouco a esse equilíbrio emocional, principalmente com relação às crises de ansiedade que diminuíram. Depois da pulseira, eu adquiri o travesseiro. Com o travesseiro, o sono melhorou muito, porque eu passei a dormir uma noite inteira, sem ter tantas interrupções. Outras coisas também que foram acontecendo foi que às vezes eu não passava muito bem diante de alguma refeição. O que eu faço? Eu pego o meu travesseiro e coloco quando eu tenho algum desarranjo gastrointestinal, ou quando eu não me sentia bem, ou tinha algum refluxo, eu colocava o travesseiro. E aí, depois de alguns minutos, eu percebi uma melhora. Então, assim, eu passei a usar cada vez mais os produtos e perceber aí um bom resultado no meu dia a dia. E a minha última experiência com a tecnologia foi quando eu fiz uma cirurgia de mama. E devido a um esforço, né, eu tive uma abertura dos meus pontos. E naquela semana, naquele mesmo dia que eu conversei com o Ricardo, ele me disponibilizou uma malha e eu coloquei essa malha sobre aquele corte que estava aberto, e depois de 3 dias o corte já estava cicatrizado e eu passei a usar a malha. E uma das coisas também que o meu cirurgião me questionou era o que eu havia feito, porque eu não tive que usar nenhum produto. Apenas utilizando a malha, depois de 3 dias já teve o processo de cicatrização. Então, com isso, eu quero deixar aqui a minha experiência para vocês de que se você hoje está buscando alguma coisa em prol da sua saúde, vale a pena. Busque o Ricardo, que o Ricardo tem aí uma forma e uma estratégia de te mostrar como ter uma vida mais saudável, sem ter um tratamento farmacológico e sem ter nada invasivo. A gente tem tido bons resultados com amigos, com pessoas próximas, inclusive na minha família eu tenho outros casos que eu disponibilizei a pulseira, coloquei a pulseira disponibilizei para algumas amigas, algumas pessoas, elas também relataram uma percepção de uma melhora. E essa foi a minha experiência. Muito obrigada e espero que você tenha a mesma experiência que eu. Com muita Obrigado. saúde. Um beijo.